Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Aqui trazemos informações de fundos imobiliários, ações no Brasil e no exterior. E no vídeo de hoje vamos falar do BTLG11. É um grande fundo imobiliário de galpões logísticos da Bolsa, né? Apresenta bons resultados. Nós vamos falar aqui dos seus resultados e expectativas de rendimento para os próximos meses. E vamos falar também das suas novas emissões, né? O fundo está lançando uma nova emissão agora para captar um valor bastante importante. Vamos falar o que o fundo pretende fazer com o dinheiro captado dessas emissões, né? E ao fim comparar ele aí, ver os seus principais pontos positivos e negativos. Se o vídeo ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Vamos começar o vídeo falando da situação financeira do fundo, né? Então, aqui temos a demonstração de resultados nos 2 últimos meses registrado no seu último relatório. A gente tem aí uma receita de locação na casa de 14 milhões de reais. Temos aí um pequeno desconto dentro desse valor, né? Desconto concedido pelo próprio fundo, né, para os seus locatários. A gente tem ali interessante observar o fluxo financeiro, então a gente tem um rendimento importante do caixa que é maior que a sua despesa financeira. Essa despesa financeira na casa de 1,5 milhão de reais por mês. A gente vai falar daqui a pouco aí sobre essa dívida que o fundo possui, né, sua indexação e como é que está a evolução. Mas é importante que o cotista saiba, olhando o resultado de 2023, que pega vários meses ali, né, a gente observa que o fundo ele tem um rendimento do caixa maior que a sua despesa financeira, mesmo no prazo um pouco mais longo. E isso faz aí com que seu rendimento, né, tenha subido, exceto um mês ali que ele pagou 82 centavos, mas seja uma escadinha ali, né, 72, 74, 76 centavos agora, né? Então é um fundo que ele não passa as variações, né, que ele observa ali no seu mês a mês para o cotista, né, e consegue manter uma certa estabilidade de pagamento. Inclusive o fundo fez a previsão aqui, né, de banda superior e inferior, ele estima ficar aí entre 74 e 78 centavos mensais de distribuição nos próximos meses. Então, é um fundo que tem uma boa estabilidade, é uma boa previsão para o cotista, né? Ele paga ali todo mês aquele valor sem grandes oscilações. Trazendo aqui a sua cotação histórica e volume, a gente observa que nos últimos 6 meses aproximadamente houve um aumento de volume. É um fundo que também está fazendo novas emissões e isso, evidente, traz mais cotistas, mais volume para a sua negociação. E o valor da sua cotação que tem tido aí uma pequena oscilação ao longo dos últimos meses. A rentabilidade histórica dele, né, se a gente olhar aí um prazo mais longo de 36 meses, apesar de ficar acima do IFIX, ela ficou abaixo do CDI no período. A gente está num momento aí de taxa de juros mais alta, né? E ele perdeu aí um pouco para o CDI. Mas o lado positivo ficou acima do Ibovespa e do IFIX. E aqui vamos falar da dívida do fundo, né? Então, ele tem uma alavancagem de 167 milhões no total, né? A gente observa que percentualmente em relação ao seu patrimônio, seu ativo, é um valor mais baixo, grande parte delas indexadas a IPCA mais 5,9 aproximadamente, né? Então a gente tem aqui o perfil dessa dívida, que é uma dívida que não preocupa, né? Então, tem um em cinza ali, ele já fez um pré-pagamento ali desse volume de 60 milhões indexados ao CDI. Ele optou por pagar o de CDI, a gente está no momento de taxa de juros mais alto, ficando ali com a dívida indexada ao IPCA, que está em um patamar mais baixo, então dá um melhor resultado para ele. E esse fundo, né, o BTLG, ele se compara com os outros fundos de logística da Bolsa, né? Trouxemos aqui os maiores fundos, né? Temos um dividend yield de 8,8, é o melhor resultado do grupo. A sua relação preço-valor patrimonial em 1,04 é a mais alta também, mas a gente percebe, normalmente para imóveis de tijolos, né, essa relação não é um indicador tão forte assim para o investidor, né? A gente percebe que ela está mais alta, mas ainda assim ele paga um dividend yield bom, né?
O crescimento do dividend yield em 3 anos foi de 3% apenas, né? Vários outros aí tiveram um resultado melhor. Sua liquidez diária recente está na casa de 9 milhões, então uma liquidez bastante alta. O investidor pode ficar bastante tranquilo em relação ao BTLG, né, em termos de compra e venda. São 266 mil cotistas, ele está com 13% em caixa. Mais para frente a gente vai ver um pouco a emissão recente e o processo de aquisição de imóveis que ele está fazendo agora, por isso que ele está com caixa alto, patrimônio de 2,8 e a taxa de administração de 0,9, que é uma taxa relativamente mais alta ali comparada com outros fundos de logística. Se a gente olhar quem investiu há 1 e há 2 anos atrás, a gente tem aí um ganho total de 17% a 1 ano e de 13% a 2 anos. Há 1 ano atrás a cota estava num patamar mais baixo, né? Então isso daí deu um bom resultado para quem pegou esse valor lá atrás. Vamos falar do gráfico antes de falar aí especificamente do seu portfólio, da sua emissão, né? Então, esse perfil ali de valor mais baixo, né? A gente observa aí que teve uns momentos, mais perto de outros fundos imobiliários, as variações de valor nem foram tão grandes assim, né? O rendimento médio mensal em 24 meses, 74 centavos, uma grande liquidez, né? E um valor em caixa importante nesse momento. E vamos falar agora da parte mais importante, o que gera receita para o fundo de fato, né? Que é o seu portfólio. Então, uma visão geral dele, a gente tem 82% da sua área em São Paulo, Minas Gerais responde por 8% e depois distribuído em outros estados do país. A gente tem aqui, ó, Mauá, Ribeirão Preto no interior paulista, são galpões de grande porte, né? São Bernardo do Campo, Jundiaí, Embu, Guarulhos, Hortolândia, Fortaleza no Ceará, né? A gente tem Santana do Parnaíba, Araçatuba, São Paulo, Feira de Santana na Bahia. São Paulo, inclusive, ele tem uma parte de escritórios junto, né? No seu galpão. Cotia, em São Paulo também, Campinas, Camaçari na Bahia. E fechando aqui, Navegante, Santa Catarina, Cabreúva e Extrema, Minas Gerais. Então, essa é uma visão rápida. Esses são os ativos que estão nesse momento, né, sem nenhuma movimentação dentro do seu portfólio. Passei de maneira mais rápida, mas deu para perceber o porte dos imóveis, né, e a distribuição. Tem 3 imóveis que o fundo está desinvestindo, né, ele está vendendo. Um no Rio de Janeiro, outro em Minas Gerais e outro em São Paulo. Então, percebam que são galpões de porte um pouco menor, e o fundo está fazendo essa movimentação ali, se desfazendo desses imóveis. Né, na situação atual, né, a gente tem a distribuição da receita, né? Então observa aí, as maiores receitas estão em Mauá, Jundiaí, São Bernardo do Campo, são os imóveis ali na Grande São Paulo. Esse fundo tem essa característica, né, de ter uma quantidade de imóveis bem perto aí da capital paulista. O vencimento dos contratos, 65% acima de 2027, então são contratos mais longos. A gente tem 86% indexado ao IPCA, 34% no setor de logística e 17% em desenvolvimento. Os contratos, 44% são atípicos e 56% típico, o que não é tão comum, né? Normalmente esses galpões ali focam muito mais em contratos atípicos, né? Por conta do investimento que é feito. 86% são ativos logísticos, 9% industriais e 5% varejo. A ocupação financeira na casa de 98%. E aqui uma situação interessante que a gente tem 790 milhões em caixa, a gente viu que o percentual em caixa dele é relevante. A gente tem 440 milhões que são ativos em aquisição, que a gente vai falar daqui a pouquinho, e 167 milhões de alavancagem. Ainda assim, ele tem um caixa livre positivo, né? Aqui são os imóveis, né? A localização dos imóveis na região da Grande São Paulo. Então, são vários imóveis aí, 10, né? Com uma distribuição bem próxima à capital paulista, 41%
da receita vem de um raio de 30 quilômetros na Grande São Paulo, 16% a 60%, 20% outras localizações na cidade de São Paulo, por exemplo, Campinas, Ribeirão Preto, outras localizações do estado de São Paulo, né? E 23% vem de outros estados. Os inquilinos, a gente tem uma lista aqui, Ambev, Braskem, BRF, então são os principais inquilinos. Tem uma boa distribuição, né, em termos de inquilinos e são empresas aí de grande porte, né? Empresas listadas aí que você consegue ter um acompanhamento mais próximo. Ok, até agora a gente falou de como está posicionado o BTLG, mas vamos falar agora do futuro do BTLG, né? Então, só para se ter ideia, né, esses são os últimos acontecimentos. Em 1º de setembro, o fundo fez uma captação de 750 milhões de reais, né? Ele está fazendo essas movimentações ali de venda de ativos, né? Então, o Dutra SP, né, ele já recebeu alguns valores ali, né? E ele também está concluindo aí a aquisição de outros ativos. Vamos falar da aquisição dos ativos, então. O fundo está indo para a aquisição de portfólios AAA no estado de São Paulo, né? O preço total de 760 milhões de reais. Então, ele tem aí um cap rate de 9,2%. São 100% imóveis no estado de São Paulo, sendo que 70% deles estão naquele raio de 30 quilômetros. É uma área total de 232 mil metros quadrados, né? A gente tem ali 2 ativos em Cajamar, Açaí e Amazon, e um ativo em Campinas, com uma área de 99 mil, é o maior galpão aí em aquisição. Inclusive, esse galpão em Campinas ele tem a capacidade de expandir mais 74 mil metros quadrados. Então, são ativos bastante importantes. A maior posição, além de inquilino, é o Açaí, seguido pela Amazon e depois a Claro. Então, também são grandes empresas. Esse é o mapa, né, com a localização. Então, dentro desse raio de 30, a gente tem ali o Amazon, o Açaí e fora da proximidade ali da capital, mas nem tão longe assim, a cidade de Campinas, né? Então, depois dessa aquisição, esse imóvel de Campinas ele vai dividir com o de Mauá o maior percentual de receita contratada do fundo. Logo em seguida vem esse de Cajamar, um dos de Cajamar, depois Jundiaí, que já faz parte do portfólio, e depois o outro de Cajamar. Então, os 3 imóveis eles entram no portfólio dentro do grupo aí de maior receita. Isso referente a uma emissão que foi feita e encerrada há pouco. Só que o fundo está lançando, inclusive, nos próximos dias, né? A gente tem aí o cronograma, né? Se você é cotista de BTLG 11, deve estar recebendo as informações referentes a essa nova emissão, uma emissão que busca captar 1,2 bi de reais, né? E dentro desse processo ele tem mais ou menos aí 400 milhões já com alguns ativos ali na casa de 100 mil metros quadrados, né? Também na região da Grande São Paulo, em Guarulhos, né, São Paulo e em Embu das Artes. Então, são ativos que o fundo já está de olho, né, ele não se compromete, né, que vai dar tudo certo a aquisição desses aqui especificamente, que são só uma prospecção, né, uma possibilidade de gasto desse dinheiro, mas a gente percebe que o fundo ele está com apetite, né, de aumentar de porte e buscar ativos, principalmente com esse foco. Então, ele vai, na minha visão, né, esses ativos, esses 3 ativos que ele está adquirindo agora e vão entrar em breve no portfólio, eles vão trazer uma qualidade interessante para o portfólio, dentro daquela proposta que ele possui aí, né, de concentrar em São Paulo, proximidade com a capital paulista. E ele está com apetite ali para buscar muito mais coisa. Então, é um fundo, vamos acompanhar essa emissão, ver se ele vai conseguir captar esse montante, é um montante grande de captação, né? Mas aparentemente tem tudo aí para dar certo e ser uma boa operação para o fundo, que vai aumentar significativamente de porte.
E vamos fechar falando dos pontos positivos e negativos do BTLG11. Ele é um fundo que faz uma gestão ativa de portfólio, saída de alguns imóveis e compras de novo, inclusive a expansão com essas novas emissões, né? A dívida sobre controle e liquidez, né? Ele tem uma dívida indexada ao IPCA com custo financeiro mais baixo nesse momento. Os imóveis são bem localizados e têm bons inquilinos. Com essa nova emissão recente que ele vai fazer ainda, ele pode chegar a praticamente 4 bilhões de reais de patrimônio líquido, né? Um aumento de praticamente 40%. A projeção de proventos em maior patamar do que o histórico. Em compensação, do lado negativo, a gente tem uma taxa de administração em comparação com esses outros fundos de grande porte aí de logística em um patamar um pouco mais alto. O histórico dos últimos 3 anos, né? Se a gente observar ali, ele acabou tendo um rendimento menor que o CDI, né? Apesar de ficar um pouco acima aí do IFIX, né? E da B3. E o crescimento do dividend yield menor do que outros fundos de logística, se a gente olhar essa janela de 3 anos também. Tiveram outros fundos que tiveram um crescimento de rendimento, né? De dividend yield um pouco maior aí do que o BTLG11. E vou aproveitar para deixar nossa playlist de fundos imobiliários. Lá você encontra diversos ativos. E fique à vontade também para curtir, compartilhar, comentar o que você achou desse vídeo. E se você não for inscrito, também deixarei o link aqui para você se inscrever em nosso canal.